Bem-vindo! O Diálogo São Paulo fala hoje sobre as consequências do impeachment e o futuro político do país. Para debater o assunto, recebemos no programa o advogado Oscar Vilhena Vieira, diretor da Escola de Direito da FGV e colunista da Folha de São Paulo. Também no programa, o sociólogo e professor da USP, Wagner Iglesias. O impeachment da presidenta Dilma Rousseff já é dado como um fato consumado, mas, tecnicamente, apenas começou no dia 12 de maio. Dilma foi afastada por 180 dias. O presidente do STF conduzirá agora as diversas etapas do processo. Oscar, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Quais serão os próximos passos do impeachment? Bom, é um prazer estar aqui com você, Gilberto, Wagner. O processo de impeachment é um processo muito ritualizado, né? Isso tem até uma razão de ser. Ele ser tão demorado, arrastado, é para que não haja, vamos dizer, uma paixão social que, de repente, derrube um presidente, né? Então, ele passa pela Câmara, são várias etapas, e agora, no Senado, o que a gente vai ter é uma etapa que a gente poderia chamar realmente de processual. Por quê? Porque será dado, em primeiro lugar, tempo para que o processo seja instruído, né? Tragam-se todas as informações, as provas, depois haverá prazo para acusação e para defesa, né? Tudo isso sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, né? E a partir desse momento, então, é que haverá uma votação por maioria simples ainda, onde ela será pronunciada ou não. E esse momento é que é o momento da acusação, né? Que prepara o processo para a última etapa, que é a etapa de julgamento, né? Nesta etapa final de julgamento, os senadores terão pura e simplesmente que responder a pergunta sobre se ela é ou não é culpada daquilo que lhe está sendo imputado, né? Quando você fala em etapa de 180 dias, é até 180 dias, né? Isso ocorreu de maneira muito mais abreviada no julgamento do presidente Collor, e eu imagino, pelo modo como isso vem sendo conduzido, que também ocorra com uma certa brevidade, ou pelo menos com mais brevidade, no julgamento da presidente Dilma. Agora, Oscar, isso é uma questão apenas técnica, porque politicamente parece que a decisão já é tomada. Há alguma possibilidade de mudança, de surpresa ou não? Olha, o impeachment, e aí há uma certa distinção entre os juristas, né? Há alguns juristas que entendem que o impeachment é um processo muito mais legal e judicial, quase judicializado, né? Eu sou daqueles filiado muito a um modo como ele foi concebido nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o modo como o ex-ministro Paulo Brossard, que descreveu o principal trabalho, que talvez seja a principal influência sobre o processo de impeachment brasileiro, onde ele diz que é um processo, ao mesmo tempo, jurídico e político, tá? Ele é jurídico porque o seu procedimento é ritualizado, estabelecido pelo direito, mas o fato de você ter uma lei tão aberta, quer dizer, a lei de impeachment, ela traz mais de 50 hipóteses onde a pessoa pode ser objeto de um crime de responsabilidade. Algumas dessas hipóteses são muito abertas, ferir o decoro do cargo, né? Então, é uma coisa, para quem não é do direito, toda vez que você tem uma hipótese muito aberta, significa que você está dando uma enorme liberdade para quem vai julgar de escolher se aquilo é ou não é. E, em segundo lugar, ele é muito político porque quem determina a responsabilidade não é um juiz. Quem determina a responsabilidade é um político, que sequer tem que justificar. Quando nós assistimos aquela coisa que surpreendeu a muitos, voto em nome de Deus, da família, etc. Porque, na realidade, diferentemente de um juiz que tem que falar, de acordo com os fatos ABC, de acordo com o artigo tal, eu decido que a pessoa é culpada ou é absolvida. Não, no caso do Congresso Nacional, ele vota por razões políticas. Então, me parece que é um processo muito político. E, substancialmente, o que nós estamos assistindo, acho que o Wagner pode falar com mais competência do que eu sobre isso, análise política disso, mas no meu ângulo de análise, o que aconteceu basicamente é uma presidente que perdeu uma capacidade mínima de gestão sobre o Congresso Nacional. Quer dizer, ela não tem 1/3 do Congresso. Isto que foi o fato determinante da autorização para o impeachment
e provavelmente será o fato determinante para o seu julgamento. Tá. Antes de a gente ouvir o Wagner, qual é o papel exato do STF aí nesse caso? Ele não julga o mérito, obviamente, né? Só o procedimento. Veja, não é obviamente, porque você tem hoje tanto o ministro Lewandowski quanto o ministro Marco Aurélio, que eu entendo que são absolutamente minoritários do Supremo, tendo colocado isso em diversas circunstâncias, né? Inclusive em entrevistas, dizendo, não, mas não há, ou melhor, há a possibilidade de que o Supremo venha a aferir se o Senado julgou corretamente ou não no que diz respeito ao mérito. Me parece que essa é uma posição minoritária. Então, eu te diria, o Supremo continuará monitorando o processo, verificando especialmente se o direito de ampla defesa da presidente Dilma está assegurado, mas ele não vai substituir a decisão do Senado no mérito, se ela é ou não é culpada, por uma avaliação sua, né? No caso Collor, isso é muito importante que se diga. O Collor, por exemplo, foi condenado no Senado e foi absolvido no Supremo pela mesma prática. Ele falou, mas isso não é uma contradição? Não. Politicamente ele foi condenado, no plano técnico, jurídico, e, veja, uma sentença conviveu com a outra. Então, me parece que o Supremo deve manter esta linha de fazer um julgamento meramente processual, uma aferição da correção do julgamento, mas não vai entrar no mérito. E o presidente do Supremo, que se transfere para o Senado nesse período, ele simplesmente conduz o processo, né? Ele é um condutor, só isso. Okay. Wagner, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença. E como você avalia ou tem avaliado todo esse processo político aí do impeachment? Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com você, Gilberto, com o Oscar. E eu começo até de um ponto que o Oscar levantou, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico paradoxal, num certo sentido. Porque nos últimos meses, nas últimas semanas, a impressão que eu tenho é que a presidente Dilma Rousseff, para uma parcela crescente da sociedade brasileira, ou significativa, ela perdeu legitimidade para o exercício do cargo, para o exercício da presidência da República. Isso você percebe nos índices de popularidade, que vem caindo já há bastante tempo, na própria crise econômica, que é perceptível em diversos segmentos, né, da sociedade, e nessa capacidade de garantir o mínimo de governabilidade na relação com o Congresso Nacional. Ela foi perdendo maioria paulatinamente. Se a gente lembrar, quando ela começou, né, no primeiro ano do mandato dela, lá em 2011, se não me engano, a base de apoio dela era de mais de 400 deputados. Né? Hoje ela não consegue juntar 100 e poucos. Né? Então, para segmentos crescentes da sociedade, ela perdeu legitimidade. Por outro lado, para outras parcelas da sociedade brasileira, o governo que se instala agora, ainda de maneira interina, e que provavelmente será o governo que nós teremos até 2018, chega ao exercício da presidência também de maneira ilegítima, porque para esses outros segmentos o crime de responsabilidade não foi comprovado. Não é? Então, eu acho que nós temos esse jogo meio que empatado, num certo sentido, na sociedade civil. Na medida que você tem setores que já não queriam mais a Dilma e você tem setores que entendem que a chegada de Michel Temer ao poder e a formação, inclusive, de um ministério e de uma agenda política que foi derrotada por pouco, mas foi derrotada na eleição passada, em 2014, conferem essa ilegitimidade ao governo de Michel Temer para determinados segmentos da sociedade. Eu acho que nós temos esse imbróglio aí para resolver, que é um imbróglio que vai para além daquilo que vai ser decidido pelo Senado nos próximos até 180 dias. Agora, com um quadro como esse, o vice-presidente Michel Temer consegue unir o país? Eu acredito que vai ser muito difícil, né? Ele já, em poucos dias, não completou nem uma semana, né, do exercício da presidência da República, ele já teve que fazer alguns recuos, já vem recebendo, inclusive, críticas dentro da sua própria base de apoio, né? Acho que a repercussão em relação a algumas medidas, né, como a extinção do Ministério da Cultura, da igualdade racial, das políticas para mulheres, o fato de você ter um ministério totalmente masculino, tudo isso tem tido repercussão muito negativa em diversos segmentos importantes da sociedade, especialmente porque são segmentos que são formadores da opinião pública. Né? Então, acho que a partir daí, e da própria agenda que se anuncia do ponto de vista econômico, e aí os sindicatos de trabalhadores, as centrais sindicais, etc., vão cada vez bater de uma maneira mais dura nesse governo. Então, acho muito difícil essa possibilidade de união. Ele já começa a partir de um movimento que para muita gente é ilegítimo, e a agenda que ele traz e a formação do gabinete que ele apresenta para a sociedade, para o país, acho que vai tender a radicalizar essa impressão de que vai ser difícil ele formar um governo de união nacional.
A nova oposição já tem feito protestos, se manifestado, organizado algumas manifestações de rua. Você acha que isso tende a aumentar? Eu acho que tende a aumentar. As manifestações que ocorreram aí nos últimos dias, aconteceu agora domingo em São Paulo e tal, ainda não foram numerosas, né, como se esperava, como alguns gostariam, mas eu acho que a partir do anúncio das medidas por esse novo governo, sobretudo as medidas na área econômica, que vão impor perdas a setores amplos da sociedade, eu tenho a impressão que as ações de oposição a esse governo tendem a crescer. Oscar, e você, como vê esse quadro, essa forma como Michel Temer assume protestos da oposição, aliados da presidente Dilma falam em golpe? Você acha que isso, por exemplo, é correto falar em golpe? Olha, para o advogado, para o jurista, é sempre complicado, porque você tem uma previsão constitucional e, a princípio, você seguiu isso. Então, tecnicamente, nós não estamos falando de uma ruptura institucional. Agora, evidentemente que uma presidente que tem o seu vice-presidente sendo o principal ator numa mobilização parlamentar para afastá-la, ela vai falar dessa maneira, porque, afinal, eram companheiros de chapa, etc., mas os entreveros são grandes ao longo desse convívio, né? Mas, ao meu ver, tecnicamente, nós não temos um golpe. Nós temos, sim, um governo que, por diversos motivos, se fragilizou e que uma oposição parlamentar usou do expediente do impeachment para afastá-lo, né? O presidente em exercício, Michel Temer, é um homem do parlamento. Ele foi presidente da Câmara, se eu não me engano, três vezes. Né? É um homem que preside o PMDB. E acho que, instintivamente, a primeira ação dele foi se fortalecer frente ao próprio parlamento. Quer dizer, se a presidente Dilma perdeu o mandato, ou está em vias de perder o mandato, porque se fragilizou no parlamento, o movimento dele foi esse. Então, quando nós pegamos o ministério, ele não é um ministério, e aí o que o Wagner está falando me parece muito correto, que dialoga com a sociedade. Ele não se preocupou exatamente com isso, ele se preocupou em montar um gabinete de ministros que dialogue com o parlamento de forma direta. E isso em função, ao meu ver, de três coisas. A primeira delas, para que o processo de impeachment se conclua. Afinal, foram só 2 votos a mais no Senado que foram obtidos. Ele tem mais uma votação importante. A mudança de 2 senadores pode levar ao retorno da presidente Dilma, né? Então, ele precisa garantir isto, né? Em segundo lugar, ele precisa garantir que ele próprio não sofra nenhum tipo de percalço e consiga se manter no poder. Em terceiro lugar, uma série de medidas que ele precisa tomar para ajustar a economia. As pessoas podem gostar ou não gostar dessas medidas, mas o fato é que elas dependem, sobretudo, do Congresso Nacional. Então, ele se armou, quer dizer, o primeiro movimento dele é um movimento de poder conduzir esse governo sem correr riscos e aprovando as medidas. Se essas medidas forem positivas, então ele começa a ter uma dinâmica. Eu acho que o próprio sistema financeiro, o mundo empresarial, né, faz uma leitura de mudança de expectativas. E é impressionante como na economia as expectativas dominam a condução da ação humana. Quer dizer, se você tem uma expectativa de que, por exemplo, o processo de privatização vai se dar com estabilidade, então você começa a investir e isso gera um ciclo econômico positivo. Eu acho que esse é o movimento que foi feito agora. Ok, nós vamos ouvir o Wagner sobre esses embates e essas tensões, mas no próximo bloco. O Diálogo São Paulo vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre as consequências do impeachment e o futuro político do país. Para debater o assunto, recebemos no programa o advogado Oscar Vilhena Vieira, diretor da Escola de Direito da FGV e colunista da Folha de São Paulo. Também no programa, o sociólogo e professor da USP, Wagner Iglesias. Wagner, esses debates e tensões tendem a se aprofundar nesse início de novo governo?
Sim, eu acho que o Oscar levantou um dado muito importante. O Michel Temer é um grande operador do Congresso Nacional há muito tempo e eu acho que ele montou o ministério com companheiros que têm um perfil muito parecido com o dele. Né? Você tem o Eliseu Padilha, você tem o Henrique Eduardo Alves, tem diversos nomes de pessoas com muita experiência parlamentar. O Congresso, de fato, é mais heterogêneo do que o Ministério. Mas eu acho que a sociedade civil é muito mais heterogênea do que o Congresso. Não é? Então, me parece que existe uma tensão aí forte entre a formação desse novo governo, né, os líderes que ele escolhe para fazer parte do seu gabinete, e o que você vê nas ruas, o que você vê na sociedade civil. Me parece que, nesse momento, a sociedade civil tem, digamos assim, tido uma dinâmica mais acelerada do que o próprio mundo político. Isso, na verdade, já vem de outros tempos, já vem de um certo tempo. Né? E o governo Dilma tentava, na medida do possível, né, com todas as alianças que tinha que fazer, representar, na medida do possível, o que se vê de demandas de grupos sociais organizados na sociedade civil, nas ruas. Enfim, mulheres estavam ali representadas, né? O movimento negro, enfim, trabalhadores ligados ao movimento sem terra. No governo Temer, você tem um recuo em relação a isso. Você tem menos representação ainda do que aquilo que já não era uma grande representação da heterogeneidade da sociedade no governo Dilma. Então, me parece que se o Michel Temer buscou amarrar, e me parece que amarra bem, né, a articulação de apoio político para tocar esses 2 anos e tanto no Congresso Nacional, me parece que a tensão vai estar entre o governo e as ruas, entre o governo e a sociedade civil. Né? A própria repercussão, por exemplo, junto aos movimentos feministas, às mulheres que não se veem representadas nesse ministério, né? A repercussão é muito negativa. Eu acho que é um dado, né, dos problemas que o presidente interino e talvez o futuro presidente efetivamente vai enfrentar daqui por diante. Ok. Oscar, as declarações, a entrevista do novo ministro da Justiça, fazendo aquela afirmação, por exemplo, sobre a Procuradoria-Geral da República, que não é um poder absoluto. Isso gerou levou o presidente vice-presidente Michel Temer a esclarecer ou se posicionar sobre o assunto. Isso gera alguma preocupação? Olha, é evidente que não existe poder absoluto dentro da República. Todos os poderes têm que cumprir a lei e estão submetidos a alguma forma de controle, né? Mas, de fato, me parece um equívoco do ponto de vista da retórica política no momento em que a Operação Lava Jato tem tido um papel fundamental em refundar a República, né, em estabelecer a noção clara de que a lei se aplica a todos, mesmo aos mais poderosos, de você questionar aí a legitimidade dessa operação. Quer dizer, isso é um risco. Nós vimos que um outro convidado ao Ministério da Justiça foi também pego, né, tropeçou nesse ponto, e agora o atual ministro da Justiça. Né? Então, eu acho que é uma frase infeliz e o presidente, eu acho que corrigiu a tempo isso, e é um começo de governo, isso são coisas difíceis. Né? Agora, eu imagino, só para retomar o que o Wagner estava falando, que nesse momento em Brasília você está gestando as soluções ou respostas a essas questões. Né? Então, nós já tivemos a nomeação da presidente do BNDES, que é uma economista muito sólida, etc. E certamente nós vamos ter secretárias de direitos humanos, vamos ter aí um movimento, porque o governo talvez tenha se voltado muito para dentro, para o parlamento, mas ele percebe rapidamente que ele tem que arejar e tem que dialogar mais com a sociedade. Eu acho que num curto período de tempo o governo vai buscar corrigir, fazer umas calibragens. E, evidentemente, é um governo que vai ter tensões, como todos os governos, mas esse mais ainda, porque ele não surge de uma eleição direta, onde as pessoas dão um espaço, um respiro ao governo. Ok. Wagner, você vê riscos de direitos conquistados, assim, de haver retrocesso em situações, por exemplo, como o Estatuto do Desarmamento, Estatuto da Criança e do Adolescente? A nova oposição fala muito sobre direitos assim que podem ser revistos, né? Direitos de gays, indígenas. Eu acho que existe, né? Porque tudo em política pública o tempo todo é disputa. Né? Os grupos se organizam na sociedade civil e aqueles que se organizam de maneira mais efetiva, mais eficiente, conseguem fazer com que o tomador de decisão, o formulador da política, o legislador,
né, atenda os seus interesses, em detrimento daqueles que não conseguem se organizar. Né? Então, eu acho que nesse momento a gente está vivendo uma retomada de movimentos conservadores, de um próprio pensamento conservador na sociedade brasileira. Você está, por exemplo, falando da população homossexual. Eu me lembro que no final do ano passado, me corrijam se eu estiver errado, acho que uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou, depois de muita polêmica, o Estatuto da Família, que define o que é o modelo de família. E não é um modelo de família que contemple outras formas que não seja homem, mulher e filhos. Né? Tem aí o Estatuto do Nascituro, tem a questão da revisão então, do Estatuto do Desarmamento, tem a questão da transferência para o Legislativo da demarcação de terras indígenas, tem eventualmente a revisão de decretos já assinados pela presidente Dilma na demarcação de terras para quilombolas. Então, tem toda uma agenda conservadora, que é legítima também, tanto quanto a agenda progressista, que eu acho que está colocada no debate nesse momento. Esses segmentos se sentem empoderados, conseguiram derrotar dentro do parlamento um governo que originalmente foi eleito com bandeiras de esquerda, embora muitas dessas bandeiras não tenha aplicado na medida em que os seus eleitores gostariam que aplicasse. Então, esses setores que se sentem empoderados nesse momento, que impuseram essa derrota às forças progressistas, eu tenho a impressão que eles vão tentar avançar nas suas plataformas, nas suas bandeiras, e o risco, a depender de quem olha, né, o risco, a possibilidade de sucesso, de êxito, é grande nesse momento. Acho que eles podem, sim, impor uma série de derrotas aos setores progressistas da sociedade brasileira. Ok. Infelizmente, o nosso tempo já está quase se encerrando, mas a gente gostaria de agradecer a presença e saber se você também gostaria de deixar algum contato. Eu vou deixar o meu e-mail, é wi6@usp.br. Estou à disposição dos nossos telespectadores e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você e com o Oscar. Ok. Oscar, eu gostaria também que você falasse, então, nas suas considerações finais, sobre os riscos que você vislumbra aí dessas tensões políticas aí do momento e qual o quadro que se aproxima? Qual a sua avaliação aí? Olha, eu acho que nós temos um risco que, ao meu ver, é o maior, que diz respeito à incapacidade de alguns municípios e de alguns estados de arcar com as suas despesas mais fundamentais, né? Nós temos estados que já têm dificuldade de pagar, por exemplo, as polícias militares, nós já temos estados e municípios que têm dificuldade de pagar o serviço de saúde. Isto é que, de fato, gera uma profunda instabilidade dentro da sociedade. Tá? Nós temos uma questão hoje no Supremo Tribunal Federal sobre os juros da dívida dos estados, pode parecer uma questão muito técnica, mas, de fato, a solução desse problema, ao meu ver, é a mais importante para que o Brasil possa seguir com certa instabilidade ou não. Se não tiver como pagar a polícia, por exemplo, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Isso, né? gera conflitos que são de outra ordem, porque os outros conflitos que nós estamos assistindo, de interesses, de direitos, são secundários a estas questões que afetam a vida de nós todos. Então, acho que esse é o primeiro desafio do governo. E o segundo desafio é o desafio de realmente reversão de expectativas. Eu, embora concorde com Wagner integralmente que há ameaças a direitos, eu acho que o governo ele se vê numa situação tão emergencial que ele não vai colocar esses temas na agenda, porque isso vai atrapalhar o que ele precisa de fazer uma série de medidas provisórias para rever as privatizações ou para criar um novo tributo. Não é que ele não queira, mas é que ele não tem tempo, né? E o tempo dele, quando eu digo tempo, é tempo congressual, vai ser muito utilizado para mexer na economia. Agora, é evidente que isso tem um custo, né? Ele vai ter que pagar isso e, eventualmente, para alguns movimentos conservadores. Mas eu acho que, felizmente, em face da curta temporada desse presidente, poucas mudanças mais substantivas serão feitas, ainda que elas serão vocalizadas, mas vai ser difícil fazê-las. Se você quiser deixar algum contato. Com o maior prazer. É oscar.vilhena@fgv.br. Eu agradeço imensamente o prazer de estar aqui com o Wagner e com você, Gilberto. Ok, Oscar, muito obrigado. Ok, também, Wagner, muito obrigado pela presença dos dois. Eram muitas questões para a gente tratar aqui. Infelizmente, o tempo está se encerrando. Sintam-se convidados para um próximo também Diálogo São Paulo. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá.